que eu acho que, essa palavra que eu acabei de dizer, inclusive, que deveria ser abolida do dicionário, do cristão, podemos dizer assim, que é o acho. Eu acho que o que eu estou fazendo é certo. Eu acho que assim seria legal. Ou então, quando algumas pessoas tentam contornar, tirando a palavra eu acho, colocando assim, eu não tenho a certeza, mas eu acho que isso seria legal. Eu acho. Em certa reunião da minha empresa lá, eu fui me questionar, por incrível que pareça, eu sou o que mais pergunta, não sei o porquê, não falo tanto assim, né? Não sei o porquê. E eu comecei a pergunta falando eu acho. Como a gente costuma dizer, nós somos irmãos, mas eu levei uma burdoada do meu chefe, que eu acho, como você acha? Então você acha que não tem certeza? Por que com Deus é diferente? Por que nós às vezes, me julgo eu também, posso dizer, né, falando assim, eu não me coloco fora da situação. Por que muitas vezes nós vivemos tanto achismo e não vivemos somente a palavra de Deus? Então a palavra, como foi pregada no domingo de Santa Ceia, uma palavra de amor. Que a palavra de Deus mesmo fala que dentre todas as coisas mais importantes é o amor de Deus. O amor de termos um com os outros. Que é algo muito difícil que eu tenho tentado viver, eu tenho caminhado muito. Deus colocou o Oswaldo, já até testemunhei para ele, louvei a vida dele de colocar no meu caminho para estar crescendo espiritualmente, que é um homem que tem sido usado por Deus grandemente no nosso meio e na minha vida também. Eu louvo a Deus pela sua vida, Oswaldo. A gente tem conversado muito, que é muito fácil eu amar meu pai, amar minha mãe, amar meu irmão, amar o Oswaldo, amar os irmãos aqui da igreja. Mas e aquele cara no meu serviço que eu não tenho tanta afinidade, que muitas das vezes eu não bate, como a gente não bate. Aquela pessoa que você olha e você fala, esse cara aí não foi com a minha cara e eu não fui com a cara dele. Como faz pra gente amar? Eu creio que eu não sou o único a ter essas certas antipatias com algumas pessoas. É fácil, irmãos, vivermos a palavra que diz aqui, de amarmos uns aos outros como amar a si mesmo? É fácil, será, amados? Não é fácil. Mas temos que seguir, porque aqui está a única e o verdadeiro caminho. Junto com a gente, o Oswaldo, a gente tem feito algumas visitas a alguns jovens, e foi questionado assim, que a pessoa falou assim, que leu, que antes ela lia a Bíblia e absorvia aquilo para ela, acreditava e vivia. De um tempo para cá ela começa a questionar as coisas da Bíblia. Amados, a partir do momento que nós começarmos a questionar isso daqui, como o pastor Wallenberg disse mesmo, se algo que está escrito aqui não acontecer em nossas vidas, ou algo que estiver escrito aqui for escrito por homens, temos que rasgar fora e não viver mais ela. Mas não é isso, amados. A palavra de Deus está aqui para sermos seguida de finco a inco, podemos dizer, nem sei se existe isso. De capa de Gênesis Apocalipse, de introdução até os nomes das pessoas que foram utilizadas para estar construindo, para estar edificando. Amados, em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, relata o reinado de Davi. Um homem que a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que viveu fielmente a palavra de Deus. E no qual podemos ver, Deus fez alianças com Davi, Deus cumpriu as alianças com Davi, porém vemos que no final da trajetória do reinado de Davi, de sua vida, Davi errou, Davi pecou, assim como todos nós, no nosso dia a dia pecamos, no final das nossas vidas vamos fazer um saldo, creio eu, daquilo que erramos, daquilo que acertamos. Davi errou, mas mesmo assim a Bíblia nos mostra que Davi sendo fiel, mesmo Davi errando e sendo fiel à palavra de Deus, Deus honrou as alianças que fez com Davi, que era de permanecer durante o reinado, um descendente de Davi no reinado. E como podemos ver, no livro de 1 Reis, 2 Reis, relata o reinado de Salomão e assim por diante. Que também Salomão, podemos ver que foi o homem mais sábio e um homem de grandes riquezas. Foi um dos últimos livros que eu estava lendo, estudando. Irmãos, eu estava fazendo uma conta meio absurda que se falava lá de 42 mil quilos de ouro para construir um templo, madeiras lá que antigamente era como se fosse quando no Brasil, quando o descobrimento do Brasil seria o pau-brasil, que seria um ouro. O ouro, não sei se os irmãos, mais ou menos um pouco de história, dá onde professor agora de história aqui, Gilmar. Pau-brasil antigamente era aquela moeda de permuta, como se fosse hoje você dar R$100 e comprar uma cesta, alguma coisa, era a mesma coisa você pegar hoje um caminhão de pau-brasil e ir lá na loja dele e trocar por um carro. Era moeda de troca. Você vai aceitar, Léo, um caminhão de pau-brasil? Acho que hoje em dia não vai ter. Vai aceitar? Faz dinheiro, né? Faz dinheiro, né? Então, amados, temos que seguir, amados. Eu tenho, como aqui, parecia que estava escrito assim, Tiago,
Como o jovem pode manter pura a sua conduta? Jovem, todos nós somos jovens, né? A pastora Rosa gostava de falar que jovem é de 0 a 100 anos, né? Como pode o jovem manter a sua conduta? Como pode o homem, a mulher, manter pura a sua conduta? Não tem nem como eu acho que é a palavra, amados. Deus enviou esse pastor Vandenberg, que está nos acompanhando pela internet, também saúda todos os amados que estão nos prestigiando, ouvindo a palavra de Deus, que Deus te abençoe grandemente. É um homem que vive, que nos mostra que ele tenta afinco viver na palavra de Deus e nos transmitir o que a palavra de Deus quer nos dizer, quer nos falar e no que nos proporciona de bênçãos. Então, eu tenho a certeza que se cada um aqui viver a palavra de Deus, o simples evangelho que Deus viveu, que Deus pregou, que Jesus pregou, amados, como diz a palavra de Deus, vamos abrir lá em Josué 23. Josué 23, de 6 a 8. Amém, amados? Diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhe prestem cultos, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Amados, creio que, trazendo para os nossos dias de hoje, o versículo 7, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Podemos colocar trazer para a nossa realidade, não devemos pensar como pensam as pessoas que não creem em Deus. Não devemos nos inclinar para aquilo que não convém. A Bíblia mesmo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Não devemos deixar de nos ser contaminados pelo mundo, mas sim devemos contagiar onde estamos. Eu creio que, dizendo por mim mesmo, tem um rapaz lá, eu já pedi oração uma vez por ele, que é o Emerson. E a gente construiu uma amizade agora, esse longo de 3 meses mais ou menos. E durante um tempo pra cá a gente tem conversado muito. Ele é casado, tudo, rapaz novo, deve ter 24, 25 anos. Conversado sobre sua esposa, sobre as dificuldades que ele tem, tudo. Aí ele vem, eu prestei atenção que ele vinha me perguntar: Tiagão, o que eu faço assim, assado? Coisa de casado, né? Não sou casado, não tenho experiência, tudo. Estou orando para chegar abençoado, mas Deus sabe de tudo, né, Oswaldo? Não entendo, eu perguntei, falei assim, eu não sei. Eu falei assim, eu vou testar, né? Fiz aquele teste. Eu não sei, o que você faz? Vai perguntar pra mim? Ele falou, Tiagão, vou perguntar pra você, porque você é um cara, eu vejo que você é um cara de igreja. Eu sou um cara de igreja. Eu falei, vamos lá, Emerson, começa a falar. Eu vejo que você tem uns princípios, tudo. Aí foi a hora que me veio uma luz, Deus me deu uma luz. Eu falei assim, então, você não quer, não que eu seja um exemplo, viu, irmão? Vocês vão me entender o que eu quero dizer. Se você não quer ter essa sabedoria que eu tenho, você pode ter também. Tiagão, mas não dá, Tiagão, não dá. Ele já entrou em outros fatores, falando de esposa. Eu falei, não, mas você pode ter. Você não precisa, para ter essa sabedoria, você não precisa envolver tua esposa. Consequentemente, depois ela vai se envolver com você, mas de início não. Mas o que eu tenho que fazer? Só ler a Bíblia, Emerson. Leia a Bíblia, incline seu coração a Deus. Não vai ser fácil. Se eu falar para você que a Bíblia mesmo nos fala que nesse mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, pois Emerson, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Que eu sou assim, dando um exemplo para vocês, irmãos. Eu prefiro tudo começar pelo ruim. Um exemplo. Se eu vou na minha casa, se tem 2 refrigerantes, se tem Guaratuba e Coca, eu prefiro abrir a Guaratuba e deixar a Coca no final de semana. Se eu tô com muita fome e tem um bife menor e um bife maior, eu deixo comer o bife menor para depois comer o bife maior. Eu tudo sou meio assim. E eu já expus o evangelho para ele não de uma maneira ruim, mas de uma maneira o quê? Não vai ser fácil. Porque muitas vezes a gente vê certas pregações ou certos ministros, algo do tipo, que fala que é só maravilha. É que nem o pastor Valdemar fala, é só bênção. Glória, é só bênção. E não é, amados. Sabemos que não é.
As dificuldades vêm diariamente, a cada segundo, a cada minuto. Ligar a televisão é provação. Você sai na rua, é provação. Você dá um bom dia e o cara não responde, é uma provação. Eu tenho me policiado muito, assim, em questão que eu achava que eu era meio polido, mas eu estou vendo que eu não era tanto assim. Estou deixando Deus trabalhar, que é no trânsito. Amado do céu. Eu tenho um exemplo pelo meu pai. Meu pai é tranquilo. Tá, o cara fecha, às vezes ele tem problema, mas o cara fechou, eu já quero descer do carro e falar, eu vou mostrar para esse cara que eu sou crente, mas não sou trouxa. Mas não é assim, amados. Não é isso que a palavra prega. É difícil, é difícil. Voltando, conversando com o Emerson, eu falei assim, Emerson, mas depende de você. Ele falou, Thiago, mas tem minha esposa, tudo. Eu falei, Emerson, a maioria dos casos é o contrário. A esposa vem para a igreja e tem dificuldade de trazer o marido. No caso é o contrário, você quer vir, tua esposa que está relutando. Depende de você o primeiro passo. Viva a palavra de Deus dentro da sua casa, que o maior testemunho vai ser você mesmo. A sua esposa vai ver em você a mudança, ela vai questionar, assim, pô, meu marido mudou e eu estou ficando para trás. E ela vai buscar, ela vai querer juntamente com você. Porque a palavra de Deus fala, se buscarmos fielmente a Deus, vivermos sua palavra, nossos caminhos serão prósperos. Amados, a palavra de Deus que diz, nós vimos aqui o testemunho do Oswaldo, que num período de uma trajetória de 10 anos, as maravilhas que Deus tem feito na sua empresa, cada meta que ele tem estabelecido, Deus tem dado além. Amado, o mesmo Deus do Oswaldo é o meu Deus, o mesmo Deus de Josué é o meu Deus, é o seu Deus. Temos que viver o evangelho, amados. Tem um professor meu que falava assim, que a vida é simples, quem complica somos nós. E creio que a palavra de Deus é simples. Quem complica é nós. Na primeira dificuldade que vem, eu mesmo me questiono, falo, Deus, mas será? Em conversa com o Oswaldo, a gente conversando tudo, na amizade, eu falei, Thiago, me dê liberdade. Ele, não, Oswaldo, pode falar. Às vezes você critica muito. Eu critico muito, eu fiquei comigo, pô, eu nem questiono o cara fala, o cara vem falar que eu critico muito. Mas eu parei para pensar, não é que eu critico o Oswaldo, eu critico um questionamento, critico muito a palavra. Porque como a pregação passada foi do Oswaldo, é o temer, prosperidade e o tempo. Fidelidade e o tempo. Para mim a grande luta é o tempo. Muitas das vezes, para muitos de nós aqui, é o tempo também. Quantas promessas alguém já recebeu aqui, erga a mão? Todos temos promessa. Será que Deus não vai cumprir? Alguém tem dúvida? É no seu tempo? Eu recebi um e-mail, achei interessante, é engraçado. Uma conversa de um judeu com Deus. Aí chamou Deus, aí Deus, sim. Posso falar com o senhor? Posso. Aí o judeu falou assim, Deus, o que é 1 milhão para o senhor? Aí Jesus falou assim, 1 centavo. E 100 anos? 1 ano. Aí o cara chegou e falou, ele falou assim para Jesus, Jesus, então me vê 1 centavo. Aí o Jesus falou assim, aguarde só 1 ano. Entenderam? Amados, assim é Deus. Eu me questiono, estava me questionando em relação da minha empresa, tudo. Falei, pô, mas tem, conversando com os outros, tem tanto tempo, se for para mim ser promovido, é tanto tempo. Ele falou, Thiago, Deus que quer te provar. Nossa, mas tem as dificuldades, é isso, é aquilo. Falei, mas aí que está. Deus está me provando, Deus está me forjando. Assim é com você, assim é na tua vida. Porque a palavra diz, amados, não é eu, mas sim Deus que diz, está escrito. Tem um outro, caminhando já para o final, em Josué também, versículo 1. Josué 1, 8 e 9. Amém? Diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha, amados, preste atenção. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Será que Deus disse daqui por acaso? Não se apavore nem desanime. Será que ele falou assim, deu vontade de escrever não se apavore, não se desanime? Será que ele não sabia que ia ter momentos que nós íamos se apavorar, ia ter momentos que nós íamos desanimar?